Bom dia! Sejam bem-vindos. Nossa terceira live da semana sobre a base da família, o casamento. E assim como ontem nós falamos sobre o papel do homem na família, hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher. Eu queria novamente falar um pouquinho sobre o motivo dessas lives, o motivo né, qual o intuito de fazer e de ajudar isso com essas lives, porque eu acredito muito na família. Eu acredito que a base da sociedade e a formação da sociedade é a família. E tudo isso que nós estamos vivendo nos trouxe um olhar diferente para a família, nos trouxe um adendo, né, um seguir diferente para essa família. E isso com certeza tem causado um olhar diferente para a família. Nós precisamos ir para dentro de casa, precisamos lembrar da nossa família com outro olhar. E os casamentos na Semana dos Namorados, quais têm sido os desafios por estarmos numa pandemia, por estarmos vivendo esses que não é mais quarentena, né? Já passaram de quarentena. Então eu tô aqui para trazer para vocês dicas, para trazer para vocês olhares de pessoas que estão há mais tempo casados, estão vivendo seu casamento e podem contribuir. E ontem eu tive aqui, na segunda-feira eu tive aqui a Keila, que falou sobre princípios e fundamentos do casamento. Ontem eu tive o Dr. Mário, que falou sobre o papel do homem, qual a importância, qual é a necessidade do homem olhar para a família, como é que o homem tem que olhar para a família. E hoje eu vou trazer a esposa maravilhosa dele, falando sobre o papel da mulher. Eu vou chamar a doutora Luísa. Ah, ela tá aqui já. E sei que hoje vai ter gostinho de quero mais. Mas vamos aproveitar. Então, se tiverem perguntas, tiver alguma coisa, podem ir mandando, pode ir interagindo. Oi, tudo Alô! bom? Tudo bem, a senhora? Seja muito bem-vinda de novo É, aqui. de novo, né? De Daqui a novo, pouco o pessoal maravilhoso. vai E eu já, enjoar. já sei, não vai, eu já sei que a gente vai ficar com gostinho de quero mais. A gente já vai acabar essa pensando no próximo. Eu tô muito feliz que a nossa conversa, acho que há 2 semanas atrás, inspirou falar sobre casamento. E eu tenho recebido tantos comentários de pessoa. Ontem eu recebi um áudio, uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: obrigada. Porque eu nunca me senti, eu nunca achei que meu casamento, eu tinha uma visão sobre casamento, mas eu não sentia que eu estava fazendo a coisa certa. E ouvir hoje o Dr. Mário me fez saber que eu estou construindo o meu casamento na forma correta. Então, algumas pessoas talvez não sabiam como fazer e outras estão se sentindo validadas. De alguma maneira, a gente está contribuindo. Eu quero que a senhora fale um pouquinho da senhora, né, para quem ainda não conhece. Ah, E hoje a senhora vem dar dicas, e só pelo áudio que ela me mandou um pouquinho, olha, eu vou falar sobre isso. Eu falei, eu nem vou pôr os tópicos aqui, porque eu vou aprender junto, vou anotar e vou aproveitar. obrigada, Seja Valéria, bem-vinda. pelo convite. E é sempre bom poder repartir alguma coisa, né? Alguma coisa de coisas que, experiências que ao longo do tempo, né, eu fui tendo, e porque o Senhor Jesus foi me ajudando muito. E então eu vou fazer que nem o Mário, né? Meu currículo, né? Eu sou Gente, casada com o ontem, para Mário. quem não assistiu, tem que voltar lá e assistir, porque foi sensacional. Então, sou Vamos casada lá. com o Mário Endo, tenho 2 filhas, Priscila e Carisma, e 5 netos. Então, eu sou médica, formei em otorrinolaringologia e fui pesquisadora lá na Unicamp de amígdalas e adenoides, e sempre precisei demais, sempre busquei demais Jesus na minha vida, precisei demais, e ele foi trazendo muita mudança na minha vida, e daí eu acabei mesmo entrando um pouquinho mais, né, depois de toda a vida, né, mas entrando um pouquinho mais na área de aconselhamento familiar. Hoje eu faço parte de terapia baseada em temperamento e então, assim, trabalho com outras coisas também, mas hoje eu quero focar, né, na questão de família, de casamento, que é uma coisa que a gente tem trabalhado durante muito tempo. Nós não tínhamos na época cursos, não tinha lives, não tinha nada online para a gente aprender. Nós fomos aprendendo sozinhos, mas sempre tentando melhorar, tentando acertar e sempre usando os princípios da palavra de Deus, que foi o que me ajudou, nos ajudou, né, a construir
uma coisa mais estável, construir a nossa casa sobre a rocha. É, Mesmo, a senhora falou, não tinha curso, né? é, A senhora teve que aprender com Jesus, o que hoje a capacita muito bem para nos ajudar a ter a percorrer. Eu acho que o lindo é transbordar aquela jornada que a senhora já seguiu. Então fica muito mais fácil quando a gente tem pessoas dispostas a compartilhar a jornada, porque é. a jornada é única, mas ela pode ser facilitada por pessoas que se dispõem a contribuir. E Uhum, essas são as intenções da live, é daquilo que eu uhum, acredito como família, né? Nós somos únicos, a minha família é única, a da senhora é única, mas ouvir as jornadas nos impulsiona, nos traz fé, acrescenta a nossa fé, nossa esperança para acreditar uhum, e é, crescer na maior base dos céus para mim, que é a família. é. E Então agora a gente quer ouvir as a dicas da fase que senhora. a gente está agora, né? Nós temos que realmente, a gente chama de, não me lembro se eu falei da outra vez, mas a gente chama essa fase de generatividade. Não sei se eu falei isso. Mas Não, não não, falou. é a última fase do casamento, é a fase onde você está bem e você vai derramar no coração das pessoas as suas experiências. Então a gente chama de generatividade, tá? Então, Acho que eu vou querer depois aprender um pouquinho sobre essas fases aí. tá, A gente vai ter que falar um outro momento sobre essas tá fases. bom. Mas vamos lá. Bom, Vamos aproveitar essa fase da senhora, tá então, bom. recebendo aquilo que a senhora tem. Então, você pediu para eu falar sobre o papel da mulher na base familiar e pensando no Dia dos Namorados, Semana dos Namorados, né? Amanhã é o Dia dos Namorados e o casado gosta de falar sempre, né? Casados eternos namorados, né? Será que é isso mesmo, né? Porque quando a gente namora, a gente está na fase de conquista, né? Então você dá sempre o seu melhor, você presenteia, você cuida, você telefona mais, faz declarações de amor e você entra naquele romantismo. Quantas, não sei hoje como que é, né? Mas na minha época eu tenho uma caixa grande assim, cheia de cartinhas que eu mandava para o Mário e o Mário mandava para mim. Então a gente guarda até hoje aquelas cartinhas e então era aquela época gostosa, né, de declarações de amor, de cuidado, querer encontrar. E alguns dizem até que a gente desempenha papéis, porque quando casa acaba o papel e você tem que ser o que você é, né? Mas não é, na verdade você está naquela fase gostosa que você quer realmente, né, conhecer e dar o melhor. E a gente diz que nessa fase a gente minimiza os defeitos e maximiza as qualidades. E talvez isso esteja faltando hoje para a gente poder dizer eternos namorados, né? Porque o que acontece? Você começa a conviver muito tempo, você começa a maximizar o defeito e minimizar as qualidades. Então, aproveitar, né, agora que essa semana, amanhã, né, é o Dia dos Namorados. Então, parar e pensar, né, se você tem é, olhado para o seu marido, né, como você olhava com aquele olhar que você tinha, né, de carinho, de atenção, aquela coisa gostosa. E então acho que isso é uma coisa importante de a gente resgatar, tá? Então, é claro que a gente não é eterno namorado, porque o ciclo da vida, né? Ela prossegue. Você acaba virando, passa um tempo, você acaba virando pai, né? Você tem responsabilidades maiores, e então fica mesmo difícil você falar, não, nós continuamos como namorados, não, porque as coisas mudam, mas vem a maturidade, mas o amor tem que crescer e amadurecer, né? Então, é uma Era isso que eu ia comentar. Mas deveria ser um prazer sair de namorado, né? E é, muitas vezes no nosso casamento a gente se arrepende de ter. Ai, pior coisa que eu fiz foi casar. Quando tem um propósito, a gente entende. Eu ouço isso de algumas pessoas. Ai, é, quando era namorado, eu sinto falta da época do namoro. Eu sinto falta. E não deveria ser uma questão de falta, deveria ser uma questão de se sentir honrado por ter crescido um degrau, né? Porque o é, namoro seria o primeiro estágio. E é, quem é que quer ficar bebê eternamente? E o verdade. namoro é o bebê do relacionamento, né? Uhum, Então, infelizmente, a nossa cultura
de muitos, às vezes, não é entender essa maturidade que o casamento, o relacionamento tem que ter, É, né? Por isso que às vezes tem gente que fala, ah, mas não é igual no namoro, porque não cultiva, porque. E não é pra uhum, ser mesmo, não tem que ser igual no é, namoro. O lindo é não ser como, é ser um namoro diferente, é ser é. uma nova etapa, um novo. Mais madura, né? Uma pessoa mais madura, né? E aí você pediu para eu falar um pouco sobre o papel da mulher, né? Então, qual seria o papel da mulher dentro de uma família, dentro de um casamento, né? Bom, eu vou começar do começo. Em Gênesis capítulo 2, 18, né? Quando Deus criou Adão e criou todos aqueles animais e tudo, cada um com seu parzinho, né? E o Adão estava sozinho. E aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude, ou farei uma auxiliadora idônea. E tem várias traduções aqui que eu estava olhando, né? Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, que o ajude e o complete, uma auxiliadora à altura dele, alguém que o ajude e faça companhia para ele. E esse ajudar tem o sentido de proteger, socorrer e servir, no grego, tá? Então, quando fala vou fazer uma ajudadora idônea, é alguém que vai proteger, vai socorrer, vai servir, vai fazer companhia, vai auxiliar. E ser idôneo é ser apto, ser idônea, né? Ser apta, competente, tem capacidade de ocupar alguns cargos e realizar determinadas tarefas, né? Então, na verdade, Deus criou a mulher para ser essa ajudadora, essa auxiliadora, né? À altura dele, alguém que faça companhia para ele. Então, não fez inferior, né? Não fez homem superior, mas colocou funções para cada um. Então, esse ponto eu acho importante a gente colocar, porque é o primeiro papel da mulher, né? E outro ponto que eu também queria salientar é que na família a pessoa mais importante é o marido, não são os filhos, né? Porque os filhos vão casar e eles vão embora. E se você focou só nos seus filhos e esqueceu do seu marido ou da sua esposa, o que que acontece? A hora que ficam os dois, são dois desconhecidos, né? Ou dois irmãos, né, que aprenderam a conviver na mesma casa, mas sem afeto, sem relacionamento íntimo. Então, acaba perdendo a função. E a gente tem que Tem o sempre. romantismo que a gente comentou sobre o namoro para o casamento. O Uhum, romantismo que é no namoro, ele tem que crescer, né? é, É o que eu entendo de casamento. Ele tem que crescer, ele não pode. Ai, quando eu era namorado era romântico, agora que casamos e tem filhos, então esquece tudo. É óbvio que ele tem que amadurecer. Não é o é, mesmo romantismo, não é uhum, da mesma maneira, mas ele tem que existir, né? é, Porque senão vira o que aquela falou na segunda-feira, um amor de irmão. é. E o casamento ele não é, ele não pode ter só este amor, né? Aham, é. Quem assistiu a live da Keila, né, que ela falou sobre o amor em todos os aspectos, que foi muito bom, né? Então, na Bíblia, a gente tem, em Provérbios 31, o exemplo da mulher virtuosa. Eu tenho uma tradução da mulher virtuosa para o século XXI, mas eu só vou ler se tiver tempo, tá? É muito interessante. Mas, Legal, é, vamos fazer ela sim. Tá, então, mas eu queria comentar a questão do que o apóstolo Paulo fala sobre o papel da mulher, né? Então, ele começa a falar: cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o marido. Então, a gente vê que a mulher foi feita para ser amada e o homem foi feito para ser respeitado. Então, isso é um básico do básico que a gente tem que sempre entender, né? É, em Efésios 5:21, ele diz: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Então, é bilateral, mas existe uma qualidade no homem que ele precisa ser respeitado, né? Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação.
Depois diz, marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado pela entrega total. Então, olha, a responsabilidade da gente de respeitar o marido é muito pequeno, perto da responsabilidade que o homem tem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E eu tenho certeza que quando o marido começa a amar a esposa, ela vai ter prazer em estar respeitando e se sujeitando. Então, é uma via de mão dupla, né? Não tem jeito. Cada um fazendo a sua parte, né? E cada um vai poder melhorando, né? Você sabe que eu tenho um projeto que fala você pode ser melhor, né? Então, sempre você pode ser Gente, melhor. acompanhe, É. para ser melhor. Ô, Tchelo, só fazendo um parênteses, Hum, e eu talvez seja uma dúvida. Quando a gente fala, quando a senhora fala, ontem o Mário também falou para os homens, a mulher ela busca muito mais, é uma característica muito mais da mulher buscar ajuda, ser a primeira a investir em aprender, em crescer, em evoluir. E que dica a senhora daria para as mulheres que talvez não estão tendo esse marido dentro de casa e esse marido não entendeu, ou não conhece, ou não sabe, hum. né, que ele tem um papel para exercer como mulher, como a essa mulher investir, fazer, o que a senhora poderia falar para essas mulheres que não estão tendo esses maridos que talvez nem saibam que precisem Uhum. ter um papel ou que eles têm, né? Assim como tem mulheres também, mas como nós estamos falando aqui, Tá. acreditamos que todas estão entendendo. E essas, talvez que o marido não tá, não quer saber, não despertou ainda Bom, eu vou dar para uma isso. O que a senhora dica. queria? Primeiro, o homem não gosta de ser ensinado, né? Então, primeira dica, não fica falando você precisa aprender isso, isso, isso que está no princípio da palavra de Deus. Eu diria assim, você por um acaso percebeu que existem princípios na palavra de Deus sobre o casamento? Pronto, acabou, não pergunta, não espera a resposta e deixa. Da outra vez você pergunta de novo. Ah, eu li no livro um trecho que diz que a mulher deve respeitar o marido. Eu acho que eu preciso te respeitar muito. Eu preciso melhorar. Aí passa mais um tempo e você diz, mas tem um outro lado que Deus fala para a mulher, para o homem, como ele deve amar. Mas também deixa. Porque o que é ruim da mulher é que ela começa a ficar insistente, ela começa a falar a mesma coisa, começa a ficar meio até neurótica, né? Porque fica repetindo a mesma coisa várias vezes, cobranças. E a pior coisa que existe, né, para o homem é a cobrança. Por quê? Porque Uau. isso sugere um desrespeito. Porque o homem foi feito para ser respeitado. Então, quando você tem um jeito de falar, é como se tivesse. A gente chama isso de uma terapia motivadora, né? Motivacional. Terapia breve e motivacional. Você vai fazer isso com seu marido. Você vai falar assim: ah, eu aprendi que eu preciso te respeitar mais. E tem o meu lado, mas tem o lado do homem também. Mas eu vou procurar fazer o meu lado. E vai. Até que uma hora ele vai falar qual que é o lado do homem. Aí você pode falar. Então, eu acho que é uma coisa que nós precisamos, a mulher precisa, é dica para a mulher, precisa aprender a mandar recado com sabedoria. Lembra que a Bíblia Uau. diz que a mulher sábia edifica a casa? Quando ela tem sabedoria no falar, ela acaba criando e gerando essa curiosidade no marido. Então, não é que ela vai ensinar, mas ele fica curioso. O que será que está acontecendo que a minha mulher está começando a me respeitar? Aí ela pode dizer, fala, o que aconteceu com você? Não, é que eu li, que é um princípio. Ah, tá. Mas também tem um princípio do homem, mas Princípio da onde? Talvez ele vai pensar, ué, princípio de quê é, que ela tá fazendo? Tá bom, né? é. Ou depois falar assim, é um princípio bíblico do manual do Criador, né? Aí passa um tempo mais, fala, olha, será que eu estou te respeitando bem? Está indo bem? A pessoa, claro, vai dizer, você melhorou. Você vai falar assim, sabe que tem um lado também do homem? E deixa, não espera a resposta, não fica cobrando resposta, porque o que acontece na mulher é aquela insistência, né? E é o que o Larry Crabb fala, que eu falei outro dia, né? Mulheres homens são ostras e mulheres pé de cabra, né? Então, ela tenta tirar, né,
a palavra da boca dele de Acho que essa é a qualquer maior jeito. dica da live, gente. Fala e não espera a resposta. Eu acho que a mulher que conseguir não esperar a resposta, ela já venceu na sabedoria. Porque realmente, para a mulher, a gente fala e quer de volta, a gente quer um troco, a gente quer um parecer, e Então, talvez seja a maior confusão, o maior conflito, né? Talvez o homem até desista, porque é o que a senhora falou agora também, é uma outra preciosidade, não ensinar. E aí o homem se sente ensinado, o homem se sente cobrado, o homem se sente. E isso faz ele até se fechar mais. Então, é, se ele ia fazer, ele vai dar um passo para trás. é, Nossa, super dica. é uma dica importante. Em geral, eu falo isso, né? Mesmo quando vai fazer uma terapia de temperamento, tá? A pessoa sabe que precisa. Ela fala assim, mas como que eu vou fazer meu marido fazer? Eu falo assim, primeira coisa, você vai falar para ele assim, será que você pode me ajudar a melhorar? Me ajudar a melhorar? Então, o que ele vai fazer? Ah, eu quero ajudá-la. Então você pode fazer seu teste também, porque eu quero ver aonde eu posso melhorar. É claro que ele vai fazer. Então, tem jeito que a gente tem que aprender como falar as coisas para que as coisas aconteçam. Então, a gente tem que parar de ficar sendo mulher insistente, mulher que fica cobrando, mulher que fica cutucando. Eu já fiz isso, viu, gente? Eu não estou falando porque eu já fiz, errei Eu também, muito. uma conversa com a tia Lu, eu falava assim, não tá resolvendo ela, mas você pediu, você fica o tempo todo esperando a resposta? Eu, claro! Como é que eu vou saber o que ele tá pensando? Ela disse, só dá a dica, dá um passo pra trás e espera. Gente, a mudança acontece, é verdadeiro. Aquilo que parecia impossível, porque a mulher é muito imediatista, né? É, e ela, O ser humano é, mas a mulher na questão de relacionamento é muito imediatista. Obrigada, tia Lu. Foi uma dica extra aí, não tava aí no que a senhora tinha se posto, mas eu precisava e ó, eu já vi aqui, adorei a dica, meia dica, então põe em realmente prática, né? obrigada. Põe em prática. Vamos fazer. A senhora falou também sobre outra coisa, eu sei que talvez nem tá no que a senhora ia falar, mas eu senti muito forte aqui de compartilhar. A senhora falou da mulher sábia. Hum, E ontem o pastor Mário disse sobre o homem, a sabedoria do homem. A senhora tem como, praticamente, de uma forma prática, diferenciar, pôr pra gente, porque é uma sabedoria diferente. é. Quando a Bíblia fala da sabedoria para o homem e para a mulher, é diferente. Trazer pontos que práticos no dia a dia que mostra a autoridade da sabedoria no homem e na mulher no casamento. E que Não sei se eu consegui pergunta difícil, hein? explicar. Bom, a Porque a sabedoria do sabedoria do homem homem ontem estava muito conectada ao é, sacerdócio e a da mulher agora a senhora citou e eu só tá, queria. Eu achei muito, assim, veio a mim, eu acho que é algo tá. que talvez fique para todas. E A sabedoria do homem, eu vejo que muito, assim, podia falar que 70% é uma sabedoria nata. Deus deu para ele a sabedoria. Por isso que a gente deve respeitá-lo, né? Por isso que ele é mais razão. Então, por ele ser mais razão, ele pensa mais, ele age mais baseado em coisas que já foram pensadas, ruminadas, né? E a mulher, ela precisa, né, buscar a sabedoria, porque a mulher vai muito pelo impulso, ela faz muita coisa, ela tem toda essa capacidade, né, que Deus deu, né, para a mulher de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela consegue trocar a fralda da criança pensando com a panela dentro, em cima do fogão, ela consegue telefonar, consegue fazer muita coisa. O homem não, ele só faz uma coisa, mas faz uma coisa bem pensada, bem feita, né? Então a gente, quando eu vejo assim a mulher, no meu caso, eu tive que aprender a ser sábia. É, agora, quando eu dou conselho, é porque foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi com a vida e também aprendi estudando, né? Quando eu aprendi a questão da terapia breve motivacional, aquilo que motiva uma pessoa a mudanças, eu falei, puxa, isso posso aplicar no dia a dia de qualquer situação. Por quê? Porque em vez de ficar esperando resposta, pressionando, né, a mulher sabe, ela vai ficar calada, mas ela vai fazer perguntas sábias, né? Aquelas perguntas que vai fazer com que realmente o homem vá pensar, né? Por quê? Porque ele é movido por raciocínio. Então, a sabedoria da mulher é fazer o homem pensar.
né? E aí Uau! você joga aquelas perguntas que vai fazer ele pensar. Ele pensou, decidiu, pronto, tá resolvida a situação, né? E sempre honrando, né? Então aí entra a questão das dicas, né? A gente tem que conhecer o temperamento do marido, né? É bom conhecer nos temperamentos, são 5 temperamentos, eu falo das 5 linguagens do amor, né? Então é bom você conhecer, mas o homem, ele já tem uma linguagem do amor que ele já nasce com isso, né? É a palavra de afirmação e de encorajamento. Por que que Deus já deu essa linguagem de amor para ele? Porque ele já foi criado para ser respeitado e ser amado. Então, apesar de que ele bateu outra linguagem do amor, o colérico que dá presente, o abraço do sanguíneo, o toque físico, o supina que demonstra com serviço, mas Deus criou para ser respeitado, então nesse respeito inclui a palavra de afirmação e encorajamento, e é aonde muitas vezes a gente falha, porque lembra que eu falei, no namoro você maximiza a qualidade As minimiza qualidades. o defeito. Então, mas depois que você entra em casa, tá morando na mesma casa, cada um começa a ser aquilo que é, e você enxerga o defeito, né? Aí você, muitas vezes você fala de uma maneira, comunica as coisas de uma maneira que acaba desrespeitando, né? Então, Maximiza o defeito aí, e é, se a linguagem de amor de todo homem é a afirmação, quando eu potencializo o defeito, eu estou negativando ele. e Uau! você está indo contra uma ordem que Deus deu para a gente, respeite o seu marido. Né? Então, Para fazer um parênteses, a mulher tem uma linguagem de amor só por ser mulher, que ela é mais forte, independente da linguagem não, individual? não, a Não? gente, pelo menos a Que é mulher, do homem, a senhora acaba é, de dizer que se eu porque não souber, então, a linguagem do meu marido, se eu não entendo de linguagem de amor, se eu não conseguir descobrir, pelo para a mulher é menos, fácil enxergar a afirmação. Então, assim, se eu não sei fazer, eu não sei se ele tem outra coisa, eu não sei se eu percebo, eu não sei, eu não aprendi a descobrir isso. A senhora diria que se a mulher tá aqui, a mulher que hoje quer acertar, afirma e encoraja que ela tá é, acertando. com certeza. Ótimo. E isso é muito bom, porque à medida que você elogia, que você respeita, o homem se sente tão bem que ele quer fazer mais. Por quê? Porque aquilo faz bem para ele. Então, você veja, quando Deus disse em Efésios, né, apóstolo Paulo fala assim para o homem, amar a esposa como Cristo amou, é uma coisa que é espontâneo. Ele se deu, Jesus se deu, né? E o homem, ele começa assim, puxa, é tão gostoso eu receber essas palavras que eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Então, você acaba recebendo mais. Só que a gente precisa aprender, né? Porque a gente traz, não é só temperamento, né? Nós trazemos a história de vida, da nossa família, as heranças que a gente teve, né? As distorções que a gente traz dos temperamentos. Então, a gente precisa conhecer toda essa história, os gostos, né? Tem homem que adora jogar futebol, né? Outros que gostam de pescar porque faz bem para ele. E a mulher vai lá e ela já poda aquilo. Não, você tem que ficar em casa, você. Então, tem coisa que a gente tem que falar, puxa, eu posso ajudá-lo a fazer uma higiene mental. Vai pescar, e não criar, né, caso com aquilo. Ah, vai jogar seu futebol. Né? Por quê? Porque aí se você gosta de sair, gosta de tomar café com suas amigas, você fala assim, ó, agora eu tô dando seu tempo, mas depois a gente troca, aí eu vou ter meu tempo, tudo bem? Então, fazer acordos, né? Companheirismo, então tudo isso é muito bom. Então, comunicação é uma coisa importante, né? E como a gente erra na comunicação, né? Às vezes a gente está lá, de repente você está mandando, né? E mandando com grosseria, coisa que você poderia fazer de uma forma muito melhor, né? Então, nós precisamos aprender, né? A essa
esse gosto, esse hobby, e ser uma companhia agradável. Lembra que Deus criou a mulher para ser uma companhia, um apoio, né? E idônea, né? Quer dizer, agradável, uma pessoa que completa, que faz, cumpre seu papel, né? De ser aquela companheira agradável, apoiadora, né? Só que, claro, quando você traz uma história de vida onde você já é carente, você vai exigir muito do seu marido. Ai, você não está me amando, você não está fazendo o que eu quero, você está me desprezando. Então, como nós precisamos nos enxergar também e pensar aonde eu preciso crescer, o que eu preciso resolver, porque essas coisas atrapalham o casamento. Né? Porque, de repente, né, o homem não está pensando em nada disso, mas ela já está imaginando, ai, me desprezou, não pensou em mim, não fez isso, não fez aquilo. E daí ela começa a se fechar. Ou ela faz greve, né, de palavras, né, ou jejum de palavras, né? Ou ela faz jejum de sexo. Então, a gente vê muita gente fazendo isso, né? Como se na verdade, um espíritozinho de vingança, né? Deixa eu vingar, deixa eu judiar para ele ver como é bom, né? Então, tudo isso E muitas vezes o homem nem percebe, nem é, sabe o que está acontecendo, ele só é, está se sentindo. é, E aí, na verdade, nós é que estamos descumprindo um nó- mandamento que é de respeito, é. Então, né? Quando a gente entra nessa situação. E até por não saber, por exemplo, isso que a senhora disse agora, que o homem precisa da afirmação e do encorajamento. Então, se eu encorajo ele ao invés de mandar, e eu elogio algo que ele fez, enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando muito sobre aquela questão de, o marido não, a gente pede para arrumar o chuveiro, trocar a lâmpada 100 vezes, né? E se ao invés de pedir, hora que ele fizer alguma coisa dentro de casa, a gente elogia e fala, obrigada, ainda bem que eu tenho você, eu não sei o que seria de mim sem você, você é o máximo, você é o homem que resolve a minha vida. O que vai acontecer? No mesmo dia ele vai sair dali arrumando tudo que ele tem para é, arrumar. é Porque ele vai verdade, se sentir tão bem é que ele verdade. vai falar, nossa, eu sou tudo isso, então agora eu vou arrumar todo dia uma coisa. E aí, ao invés da gente encorajar, tá aí porque que o homem. Porque aí você fica, faz aquilo, você não faz nada mesmo, você não sei o quê. E aí você foca tanto no que ele não fez que aí ele quer fazer menos, porque ele se sente desmotivado, Uhum, ele não se sente apoiado, né? é, E desrespeitado, uhum. que é o É o mais ponto sério. E aí ele se importante, sente. né? O ponto mais E para importante, ele né? é. Pensar no respeito mesmo que a gente tem que ter, né? Outra coisa que eu E para ele é um acho, desrespeito isso, né? outra dica que eu acho é ser uma companhia agradável, né? Uma pessoa que sabe ter um bom humor, né? Sabe brincar, sabe. Então, às vezes, você fala, mas eu não sou desse temperamento. Mas a gente pode melhorar e a gente pode, por amor, mudar o seu modo de ser, né? Então, ser uma companhia agradável é importante, né? Ser aquela pessoa que honra e que respeita também. Sabe aquela pessoa que saiu com os amigos e começa a expor o defeito do marido? Ai, você não sabe o que ele fez isso, aquilo. Meu marido é um burro, não sei o quê. Então, além de desrespeitar dentro de casa, né, ainda vai desrespeitando diante dos outros, né? Ser Então, uma companhia agradável, a gente teve uma dica da Priscila aqui, ó. Como vai ficar salvo e as pessoas não vão ler, eu vou dizer. Compra um livro de piadas se você não tem um perfil. A Priscila contribuiu com uma forma de ser uma companhia agradável. Se o seu perfil não é de graça, não é de dar risada, não é. Eu tenho um marido parecido com o tio Mário, então eu dou risada da risada dele. É simples assim. Eu não preciso nem do livro de piada, porque ele mesmo conta piada, ele mesmo ri, eu dou risada dele, porque eu nem entendi a piada muitas vezes. Se não, compra um livro de piada e faz piada com o ah, marido. A Pri deixou a é, dica dela aí. então, Falou. mas na verdade você pode, se você, na verdade, tem um coração bem grato pelo companheiro que Deus te deu, tudo fica mais leve. Você pode dar risada de um erro que a pessoa cometeu, não precisa ficar dando bronca, você pode dar risada, puxa vida, você fez isso, eu também faço isso de vez em quando, porque quem não erra, não é verdade? Então, mas às vezes a gente vai fazendo do casamento um campo de batalha, né? Então, vira um contra o outro. O Mário, quando faz os casamentos, ele usa a figura do tenista e do frescobol, né?
que o tenista ele faz de tudo para o outro não pegar a bola. E o frescobol, ele faz tudo para o outro pegar a bola. Não é assim? Então, muitas vezes a gente entra, né, como se fosse jogar tênis com o marido. E a gente devia jogar frescobol. Eu vou fazer tudo para o outro acertar. Né? E a gente precisa ajudar, né, nesse sentido mesmo. Você está preocupado, eu quero fazer isso, né, para ajudá-lo. E o outro também, eu quero ajudá-la. E olha, eu fui muito, muito, muito ajudada pelo Mário. Ele me incentivou em tanta coisa, né? E, e eu, quando penso nisso, eu penso, puxa, eu preciso incentivá-lo, e estou sempre incentivando, estou sempre elogiando. Por quê? Porque, primeiro, que é verdade. Segundo, porque eu devo isso a ele, porque ele também me incentivou muito. Então, eu acho que essa troca bilateral é muito importante, né? E isso vai edificando o relacionamento, né? Então, incentivar, ajudar dividindo tarefas, né? E também esse dividir tarefa eu acho importante, porque a gente não está mais naquela época que os homens falavam, né? Mulher vai comer, esquentar a barriga no fogão e vai esfriar no Carregando tanque, né? fogão, é. Vai esfriar no tanque. Mas hoje não, as mulheres, a maior parte delas já tem saído para trabalhar. E mesmo as que ficavam em casa, né, trabalham muito, né? Nós comentamos isso outro dia, né? O homem está lá, vai, trabalha, trabalha, ele ganha uma promoção, ganha aumento. A mulher está em casa, ela trabalha, a que trabalha fora faz jornada dupla, a que trabalha em casa está trabalhando bastante, mas não tem promoção, né? Não tem. Então, o marido precisa também promover a esposa, né? E o homem e a mulher também tem que fazer isso com o marido, né? Promoção, né? Promoção no sentido de estar incentivando, elevando, né? E a pessoa muda realmente de humor, muda o modo de ver as coisas, né? Tá? Então, a gente precisa incentivar, descobrir, né, o que a pessoa precisa, né? E é importante também, né, ficar, deixa eu ver como que ele está hoje, o que ele está precisando. Às vezes, no olhar, né, você já percebe que a pessoa não está bem, né? E a mulher já fica, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Você precisa falar, você não está falando, você nunca fala. Eu que fico, ai, pronto, né? Acabou a vontade de falar, né? O Larry Crabb, ele diz assim, quando às vezes você chega para o homem e fala assim, o que você está pensando? Ele vai falar nada. Aí vai falar assim, nada, né? Aí você está pensando em alguma coisa, fala para mim, que é o pé de cabra, né? É, não, eu não estou pensando em nada. Não, você está assim, eu tenho certeza que você está pensando em alguma coisa. E o Larry Crabb fala assim, mulheres, por incrível que pareça, quando ele fala nada, é nada mesmo. A mulher não consegue ficar com a cabeça vazia, mas o homem consegue. E, E é um desafio mesmo, né? Porque ele às vezes tá triste, tá chateado, mas ele nem sabe. E aí a mulher, como a mulher quer ser cuidada, quando a gente fica triste, a gente quer que alguém pergunte o que a gente tem, porque a gente, na verdade, a gente quer falar. é, A mulher faz isso com o homem, mas o homem ele não quer falar, porque eu lembro uma vez que eu comecei essa perturbação com ele, ele fez pra mim, amor. Você me perguntou tanto que agora eu tô tentando descobrir o que é que eu tenho. Eu não tinha nada. Agora eu já tenho alguma coisa, porque você me convenceu de que eu tenho alguma coisa. Aquele dia me caiu uma ficha assim de. Gente, ele não tinha nada. Fui eu que coloquei algo. Porque talvez ele tava olhando pra alguma coisa e realmente não pensando em nada. Eu cismei que ele tinha alguma coisa que ele virou pra mim e falou: agora eu tenho. Eu nem sei o que é. Mas você me convenceu de que eu tenho e agora eu nem sei. Agora eu vou ter que achar o que é. Então, realmente a gente, mulher, tem essa dificuldade e a gente tem que aprender, então, que quando ele fala nada é nada. é, E tá tudo bem. e vamos aguardar o tempo dele, né? Porque às vezes também, claro, depende do temperamento da mulher, mas às vezes a mulher chega e pressiona, né? Ou já vai, mal abriu a porta, começa a descarregar tudo que ela viveu, que está difícil, que isso, que aquilo. Ela não consegue se conter, autodomínio, né? De conter e falar assim, deixa eu esperar, deixa a coisa, né? Deixa ele chegar, descansar. A hora que eu perceber que está na hora de falar, então eu vou falar.
E tudo isso é um aprendizado, é o autodomínio, deixo, porque a gente tem uma vontade doida de falar tudo que está na cabeça, e principalmente quando a mulher ou trabalha só em casa, ou ela está de licença, porque ela ficou o dia inteiro falando com o nenê, com criança, né? Então chegou um adulto para ela conversar. Então E ela agora, quer falar tudo que ela agora não eu falou quero o dia inteiro. conversar. Só que ela precisa também, né, ter esse autodomínio. Bom, deixa eu esperar, porque nem tudo é para eu falar por quê. Vai acontecer, né, eu já ouvi pessoas falarem assim, ah, eu tive vontade de voltar para o trabalho porque estava melhor. É muito difícil isso. O lar tem que ser um lugar onde a pessoa se sente bem, se sente acolhida. É a casa, aquele lugar gostoso, né? E a gente não pode fazer daquela casa um lugar de batalha, né? E toda vez que E tem essa é uma responsabilidade da da mulher. mulher, né? Você pode ver, se uma mulher acorda brava de mau humor, a família inteira fica de mau humor. Você já percebeu? Né? Então, Tá triste, é, chateado. Você e acorda animada, tava todo mundo triste. Daqui a pouco a casa animou. então você vê como que quando Deus colocou a mulher para ser auxiliadora, para dar apoio efetivo e eficaz, é nesse sentido também. É, ela Legal. cria aquela atmosfera tão boa, que positiva, que todo mundo se anima. Né? Agora, se ela fica no altos e baixos, gente, é hora de buscar ajuda. Fala, Deus, Jesus, aonde será que está isso que eu estou altos e baixos toda hora? Eu preciso melhorar. Né? E não deixa de escutar. Outra coisa dica que eu daria para a mulher: não fique ofendida quando teu marido fala alguma coisa sobre você, porque é a pessoa que está mais perto de você e é a pessoa que está olhando, é a leitura que ele está fazendo a mais genuína. Então, você escuta e vai pensar. Eu faço isso, eu não retruco, falou alguma coisa, eu escuto, e aí no meu tempo que eu vou ter com Jesus, eu falo, Jesus, Mari me falou isso, eu quero saber o que, que eu preciso mudar, que está dando essa leitura para ele. Por quê? Porque é a Ah, pessoa que está mais perto de mim, é a pessoa que tem mais liberdade de falar coisas que eu preciso corrigir. Porque amigo não está convivendo com você toda hora, não vai, não sabe aonde, e ele sabe. Então, e vice-versa também. Então, quando cada um aprende a receber do outro alguma um comentário, não como uma crítica, mas algo que é construtivo, cabe você falar assim, bom, eu preciso me avaliar e saber com Jesus o que, que eu preciso mudar. E ele vai ajudar a mudar. Eu mudei muitas coisas, eu me libertei de muitas heranças de família, porque eu fui realmente ouvindo coisas, né, comentários que às vezes o Mário fazia, né, e a gente precisa mudar, né. Eu tinha colocado aqui uma coisa que eu queria falar para vocês, é, em Provérbios fala da mulher briguenta, né? Vocês já viram isso? Não sei, tem gente que não leu o provérbio. alguém disse assim, acho que a Natália falou aqui, eu preciso aprender a não retrucar, eu retruco tudo. Autodomínio, né? A mulher rixosa, né? Briguenta. E olha, Provérbios 21, 19 diz: é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. É o homem mais sábio que falou isso, né? Depois ele diz: é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. A esposa Gente, briguenta, olha o nível de comparação, né? a esposa briguenta é irritante como a goteira num dia de chuva. Aí eu fiquei pensando, como é que é o QI das mulheres, né? Então, será que seu QI é alto? Implicante, irritadiça, irada, indignada. Então, meça seu QI aí. QI, nesse caso, ter um QI alto não Não é é bom. bom, não é bom. O ideal é que seja um QI bem É, baixinho, bem pequenininho. A Priscila disse, vixe. então, isso é, né, na verdade,
depois de tudo isso que o Salomão fala da mulher, né? Daí ele acaba falando no último capítulo, ele fala da mulher virtuosa, né? Então eu acho muito legal isso, porque ele fala muito da sabedoria, né? Fala da mulher, no capítulo 14, ele fala assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as mãos a derruba. Né? E quantas vezes a gente está derrubando a nossa casa porque a gente deixou de ser sábia, de ter autodomínio, ter controle, né? E são coisas que nós podemos aprender sim, né? Eu aprendi, eu estou falando porque eu tive que aprender e Jesus foi me ensinando, me curando. Tem muita coisa que está lá na nossa alma, heranças de família. Ah, na minha família todo mundo grita, né? Eu conheci uma pessoa que o jeito que o pai, né, dava carinho para a esposa era dando tapa no bumbum. Então, ele fez a mesma coisa com a namorada não aguentava mais. Né? Depois virou noiva, depois casou, né? E virou uma confusão. Ele falava assim: mas minha mãe fazia isso. Minha mãe, quando gostava. Ah, e mordia a orelha. Então, assim, quando o carinho que ele fazia para minha mãe era dar um tapa no bumbum e morder a orelha dela. Bom, mas se ela não gosta, não vai fazer isso. Pois é, Não tá. a herança. Provavelmente do pai e da mãe deu certo, Pois é, né? Agora não mas deu. a gente vê certas coisas assim que a pessoa simplesmente vai repetindo, sem parar e pensar o que que é bom para minha mulher, o que que é bom para o meu marido, né? Você vai repetindo aquilo que você viu, né? Quando você deveria parar e conversar e ter uma boa comunicação. Você gosta quando eu faço isso? Vamos supor que fala: não, não gosto. Preferia que você fizesse tal tipo de carinho. Ah, então tá, então eu vou mudar. Então, essa disposição de mudança tem que ter sempre. Né? Então, é isso. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que a senhora, eu anotei aqui como simplificando as dicas, eu acho que o autoconhecimento é uma dica, conhecer a si próprio e conhecer para que nós fomos criados, o que a gente carrega, né, dentro do que a senhora foi citando. Ser grato pelo seu marido, acho que é um papel da mulher, da gratidão, e, né, porque quando você é grato, você vai respeitar. Eu tô fazendo um resuminho do que a Tá. senhora disse aqui, dos pontos que para mim foram bem, para dar um resumo se alguém chegou depois. E o autodomínio, né? Eu acho que tá aí, tá no nosso papel. E a senhora citou muito em Provérbios a questão da sabedoria que Salomão e que é dita em Provérbios e das coisas ruins. É como a senhora foi falando, eu fui pensando, nossa, é como se a gente tivesse um manual mesmo sobre o que a nossa natureza É, pecaminosa normalmente iria fazer. Né? É como se Salomão descrevesse aquilo que nós temos tendências a fazer. uhum, Né? é, É como se a gente fosse presenteada com. Então, e às vezes a gente está fazendo simplesmente por não se conhecer e não se permitir mudar. uhum, E se não se permitir ir para Jesus ou ir pedir ajuda e perceber que uhum, aquilo não está fazendo bem para nós e para é. o nosso casamento. E uma coisa que a gente escuta muitas pessoas falarem é: ah, você me conheceu assim, né? Então agora você me aceita assim. Né? Então, mas não é assim, né? A gente tem que melhorar cada dia e isso é um processo. E não é que ele te conheceu assim, na verdade ele não só conheceu uma parte boa, não conheceu o outro lado. Né? E agora ele está conhecendo o outro lado, então deixa eu melhorar esse outro lado que não está agradando. Né? Então, quando você olha assim, você vai falar: eu preciso melhorar mesmo. Né? E isso vai E essa melhora, eu acho que uma coisa que a senhora pode dizer, e eu falo por mim, ela faz muito bem para o outro, mas ela faz para muito gente, bem para gente mesmo, para né? gente. É, Parece egoísta, parece que eu tô fazendo por conta do outro, e às vezes a gente não quer mudar porque não quer fazer pelo outro. Mas quando a gente entende que isso não é pelo outro, é por mim, é uhum, para que eu tenha, né? Porque aí entra no que o pastor Mário falou ontem, né? Eu nasci eu casei para fazer o outro feliz. hum, Isso parece que eu vou me fazer mal, mas a gente sabe que não é, porque quando eu faço o outro feliz, quando eu entro no casamento para isso, a minha felicidade está ali. E eu vou ser retribuída. É natural, porque quando eu faço o bem, eu vou colher o bem. uhum, Né? E quando a gente é, fala para a mulher, eu tô falando porque às vezes a gente olha e a gente foi criado num contexto, ou a gente vem de uma cultura, ou a gente não viu esses casamentos, e parece que a gente só vai fazer para o outro e a gente vai se destruir.
Não, é ver beleza e amor, É. né? Os mandamentos são seguidos de recompensas, Uhum. né? Eu queria que a senhora lesse Provérbios 31, porque eu É, acho que deixa eu dá ver se eu tempo e eu acho que a consigo. gente precisa ouvir esse Provérbios 31 da mulher do século 21. É, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde que tá. Eu acho que a dica É mais muito. poderosa de É, tudo isso é se conhecer, conhecer o que Jesus diz sobre nós e nos permitirmos ser moldadas por ele, né, Tia é, Lu? Acho que no casamento é o lugar mais visível disso. Depois disso vai transbordar em todas as outras é. áreas. E Deus deu para Quando a a gente mulher aprende. a capacidade de fazer tanta coisa junto, né? É uma coisa que o homem não consegue, né? Ele foca naquilo, ele vai, a mulher consegue pensar numa coisa, pensar na outra e fazer muita coisa. Então vamos fazer nosso melhor, dar o nosso melhor, né? Então, eu vou ler Provérbios 31 na mulher do Provérbios do século pós-moderno, né? Uma esposa excelente é uma coisa difícil de se encontrar. Depois, quem não conhece, leia Provérbios, tá? Capítulo 31. Ela não pode ser adquirida com joias caras ou belos carros de esporte. Sua beleza interior não pode ser comprada. É por demais valiosa para ser adquirida por dinheiro. Seu marido lhe confia tudo o que possui. Ele não precisa temer que ela esgote o saldo bancário ou que compre a crédito para satisfazer seus caprichos. Pelo contrário, ela a fazer economia a fim de estabelecer sua segurança financeira. Ela é uma dedicada auxiliadora para o bem dele, corresponde ao amor dele e vive para satisfazê-lo. Ela cuida da decoração do lar, mantém a casa arrumada, lava a cozinha, sempre com gratidão nos lábios. Ela faz compras no supermercado, nas bancas de verdura com sabedoria, procurando sempre o melhor, servindo aos seus refeições nutritivas bem equilibradas e agradáveis à vista e ao paladar. Levanta-se cedo, Uau. serve um bom desjejum ao marido e filhos antes de levar os pequenos para a escola e iniciar as atividades diárias. Vende pequenos artigos em casa e com o dinheiro que ganha paga a matrícula dos filhos na escola. Pratica exercícios físicos assiduamente, a fim de manter-se fisicamente apta e forte. Sente quando seus músculos estão bem tonificados, pois pode acompanhar o ritmo acelerado da vida familiar até bem tarde da noite. Quando se assenta, pega um trabalho manual, mantendo sempre as mãos ocupadas. Sempre arranja tempo para dar assistência aos necessitados, preparando sopas ou refeições para os doentes, organiza suas atividades de modo a ter tempo para os trabalhos de caridade. Está sempre preparada para mudanças de estação, aprontando as roupas de frio para a família antes que a temperatura comece a cair. Escolhe suas roupas com muito cuidado, está sempre bem arrumada e elegante, sem exageros. Seu marido é um respeitado homem de negócios, benquisto em sua comunidade. Ela dirige uma boutique na sua própria casa, que talvez alguém chamasse de bazar, né? Vende artigos que ela própria confecciona. Suas principais características são o encanto pessoal, a autoconfiança e espera o futuro com alegria e esperança. Fala sempre com muita sabedoria, devido ao fato de estudar a palavra de Deus, e a sua vida é um exemplo de bondade para com os outros. Administre o seu lar com muito cuidado, não fica sentada à toa assistindo TV ou batendo papo ao telefone com as amigas. Seus filhos a amam e a respeitam. Seu marido a elogia dizendo: querida, você é a melhor mulher que Deus poderia ter me dado. Uma mulher bela e encantadora pode ser de valor ilusório, mas aquela que teme a Deus será respeitada. Seus filhos e as pessoas com quem ela convivem e a conhecem bem verão tudo o que ela fez e a elogiarão e a admirarão. Esse é o Provérbio 31 na linguagem atual. Salu, eu preciso. A senhora consegue me passar ele pro WhatsApp que eu coloco depois embaixo da nossa live para quem Mando, quiser ver? mando. Tá. A Pri comentou: ajuda eu, Jesus. Eu estou nessa pegada aí. Jesus,
ajuda a gente, mas, porém, eu ouvindo, sim, tem muita coisa que a gente ainda talvez, e principalmente nós mais novas e começando o casamento, né, ou que parece impossível, mas ao mesmo tempo eu percebo que a gente já faz isso, a gente só não entendia que isso está dentro das nossas habilidades, e às vezes a gente se cobra tanto com coisas que não são da nossa essência, como tentar resolver a cabeça do marido, tentar entender o que o marido precisa, tentar descobrir o que o marido precisa quando ele não está pensando em nada. E às vezes a gente investe tanta nossa energia em coisas que não estão na nossa essência, que é por isso só que a gente não dá conta. Né? E essa versão me trouxe para a realidade assim, gente, se a gente investir tempo sendo aquilo que Deus já nos deu de essência para ser, talvez a gente pare de enfatizar os defeitos e as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. E não se comparar, né? Porque Deus fez cada um de um jeito, cada um... Mas a Pri fez uma pergunta que eu vou ter que fazer. A mulher virtuosa pode pedir iFood? Se ela não tem tempo, pode. Olhando o que vai comprar, tem que ser saudável e prezar pela saúde da família. Mas se não tem tempo, pode comprar no Rotisserie, pode comprar no iFood. Pri, estamos liberadas. Tchau, Lu, nós estamos encerrando. E eu senti, essa é a primeira live que eu sinto isso, a gente nunca encerrou assim, mas eu queria pedir para a senhora orar. E abençoar as mulheres que estão aqui. Talvez nós temos mulheres que estão há 40 e poucos anos de casadas, sim, mas a grande maioria que me segue e que assiste e que tá comigo estão com filhos pequenos em casa, estão com crianças, estão com marido, estão tudo, e estão aprendendo a ser família. Né? As pessoas que me seguem estão aprendendo, e muitas delas, assim como eu, não têm referência de família, então parece às vezes algo impossível, e meu intuito aqui é sempre trazer que é possível, porque nós temos hoje ferramentas, nós temos pessoas transbordando, hoje nós temos livros, basta a gente se dedicar para ser família, e eu acho que é uma dedicação que sim, o homem também precisa, mas o lar, né? Como a senhora disse, nós mulheres temos uma autoridade sobre essa construção desse lar. Então eu queria que a senhora orasse, encerrasse a live. Eu já agradeço. Eu vou orar e só vou falar rapidinho. Deus é muito bom, que são os pilares que a gente tem aprendido no nosso GPS. Nada é impossível para Deus fazer. Então, teu casamento tem possibilidade sim de melhorar, tá? Jesus completou toda a obra na cruz, então quando a gente chega para a cruz, ele vai fazer, porque ele morreu na cruz por nós, então dali vem o perdão, vem a complacência, vem tudo, né? E ele ama as pessoas, ele ama seu marido, por pior que pareça que ele seja, ele ama muito. Vamos orar? Jesus, eu quero... Se encerrar, tia Lu, a gente encerra na oração. Tá bom. Jesus, nós agradecemos por esse tempo e obrigado porque o Senhor nos ama com amor muito grande, eterno, imenso, e ama cada mulher que está assistindo, cada casamento, e o Senhor já disse que tudo é possível para o Senhor, e eu creio que o Senhor vai fazer o impossível para muitas mulheres que vão estar se conhecendo e se dando a conhecer à medida que vai conhecendo a sua palavra. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer muita bênção, renovo de esperança no coração de cada pessoa que está assistindo aqui essa live. Em nome de Jesus. Que tenham um dia dos namorados bem vividos, agradecendo ao Senhor, que é muito bom e que cuida de tudo. Amém. Amém. Tchau, Lu. Mais uma vez, gratidão por transbordar e nos atingir com essa sabedoria. Amém. Eu agradeço. O Instagram vai encerrar a gente agora, Tá então bom. beijo, gente. Obrigada Tchau. por quem ficou aqui. E se você assistiu e gostou, vai ficar gravado. Indica para as pessoas que não conseguiram assistir. Tá bom? Tchau, Deus Valéria, abençoe. obrigada, viu, pela oportunidade. Tchau, Lu. Tchau.